Fala galera, e os episódios 5 e 6 de Demolidor Renascido chegaram à Disney Plus e eu fiquei muito me perguntando do porquê que no meio de uma temporada, simplesmente, não no começo ou no final de uma temporada, a Disney ia simplesmente lançar 2 episódios ali juntos e eu comecei a imaginar, cara, deve ser porque eles formam um arco único de história, então para daqui a pouco dar mais força para esse meio de temporada ou esse arco em conjunto de 2 episódios que eles querem contar essa história. Para minha surpresa, não. Não é por esse motivo. Muito por causa que o episódio 5, ele é sim um episódio ali. Cara, eu não vou chamar de um episódio filler porque ele não é um episódio filler, ele é um episódio extremamente centrado em algo de um acontecimento, né? De um roubo e tudo mais, um acontecimento cotidiano em Nova York, onde o Matt justamente está colocado ali. E o episódio ele tem uma função muito clara que não é apresentar, por exemplo, o pai da Kamala ou fazer a conexão, né? O episódio 5 e 6, os episódios 5 e 6, eles têm essas questões assim de ligações com o universo urbano que já existia, que não tinha essa ligação, querendo ou não, dentro da Marvel, na Disney, nas séries. Então eles pegam, colocam o pai da Kamala ali, né? Miss Marvel, ok. E pegam e colocam lá o espadachim, nosso querido Jax, né? No episódio 6 também aparecendo, junto com o Fisk e tudo mais, mas aparecendo como espadachim também. Então eles começam a fazer essas conexões, assim, né? A piada é que no momento do final do episódio 5, o tal do jantar que vai acontecer com a família toda da Kamala, onde, né, a Kamala e o Matt vão se conhecer, só que é aquele momento que a gente não vai ver, o momento que aconteceu já fora de tela, possivelmente, e tudo mais, e segue história, que o que vale é tu ter, muito além dessas menções, desses easter eggs quase que acontece de aparição de personagem, é tu ter essa conexão, pelo menos num princípio, por mais simplista que ela seja, assim, dentro desse universo urbano, né, das séries da Marvel dentro da Disney Plus. Eu gostei, cara, tá? Independente de uma coisa ou outra, eu gostei das ligações. Só que o episódio 5 ele não serve, tá, ali para apresentar o pai da Kamala, como eu tava falando antes. Ele serve muito para ter mais um impulso para que o Matt volte a descarregar o que existe dentro dele, que é além do senso de justiça, que é a raiva. Existe ele algo muito forte dentro dele, que é a raiva que e essa raiva, tá? Ela representa algo que precisa ter alguma maneira de sair. Ele precisa expurgar aquela raiva ali dentro dele. E isso tudo, obviamente, que é colocado no senso todo de justiça, só que a gente vê o quão forte é em toda a sequência final, quando ele vai atrás lá do líder do grupo de assaltantes, aquela coisa toda, que o cara ele tem assim uma feição de Colin Farrell, já tem essa conexão toda do São Patrício, já tem a conexão toda do irlandês. Eu não vi até, não procurei, né, o nome do ator ali pra ver se ele tinha alguma conexão com o Colin Farrell, tá? Isso aqui é só uma gaveta que eu tô abrindo nesse momento, mas fisicamente o quanto que ele lembra o Colin Farrell. Parece um primo distante do Colin Farrell, tá? Vou fechar a gaveta aqui, só porque eu assistindo ele no episódio começou a me lembrar muito disso, assim. E eu gostei do ator. O ator é bom para aquele tipo de papel ali que estava desempenhando ali. Na sequência toda, quando o Matt vai, coloca a máscara e começa, né, a lutar, a luta muito bem feita, tanto a luta do episódio 5 quanto do episódio 6 são muito bem feitas, e ele pega e dá aquele salto e arrebenta simplesmente ali no joelho, né, quebrando a perna lá, né, do líder da quadrilha ali dos assaltantes. Isso começa a voltar. Então é o último impulso, até o início do episódio 6, né, quando ele tá terminando ali a sua oração, volta nos flashbacks, né, porque a gente volta no momento do Fog, a gente volta no momento do Tigre Branco, a gente volta para os momentos que a gente tem em Demolidor Renascido também, do Matt tendo ali, seja como o Demolidor, seja com o traje do Demolidor ou não, tendo esses momentos ali onde ele vai e deixa isso sair, para buscar o senso de justiça, mas com a raiva toda colocada para dar força para isso, dar vazão para isso. Talvez o principal do episódio 5 seja para dar essa última motivação toda aí. Tá? É aquele princípio ali. E o episódio 6, pode ver, ó, qual é a pegadinha, tá? O episódio 5, como ele ficou tão, digamos assim, fora do contexto da história principal, a história maior que estava sendo contada
dentro da série, principalmente a maneira como o episódio 4 encerra, com aquela sequência que é muito bem feita, de colocar o Matt e o Fisk ao mesmo tempo, eles voltam com essa mesma sequência em dois momentos cruciais do episódio 6, fazendo ligação total com o episódio 4. Eles começam, novamente, uma sequência toda de montagem com os dois personagens e encerram depois com aquelas duas lutas, com os dois ali dando vazão para tudo aquilo que existe dentro deles ali, novamente aparecendo para mostrar esse contexto todo que esses dois, eles são muito, muito, muito parecidos. Eles estavam, sim, tentando de tudo que é maneira esconder aquilo tudo que é a sua essência. E essa essência, ela voltou, porque ela é muito mais forte do que aquilo que eles estavam tentando fazer, e principalmente a maneira como eles estavam tentando fazer, de deixar isso adormecido, como se isso realmente fosse possível para essas duas pessoas ali. E isso não tem como acontecer. Então, dessa forma, o episódio 6, ele é assim, ó, um espetáculo. Ele é um espetáculo. Ele tem algumas coisas a mais já da montagem, por exemplo, do grupo ali antivigilante, que obviamente que vai trazer um tipo de trabalho. Eu achei até que o Muse, tá? Nesse episódio aqui, ele ganha essa importância para ver como o episódio 5 está desconectado, né? O episódio 5 ele precisava continuar um pouco, querendo ou não, em crescente dessa história. Ele não tem nada disso na história. Então o episódio 6, ele consegue desenvolver um pouco mais. Eu senti um pouco até assim de falta nesse crescimento porque a construção estava vindo muito boa do episódio 4. A gente encerra inclusive o episódio 4 com a clareza dele ali, que já vinha também ali com o encerramento do episódio 3. Então, sabe, são detalhezinhos assim que acho que, no final das contas, a Disney escolheu certo, muito certo, em lançar esses dois episódios juntos por causa da história maior, por causa das conexões. E se pegar o 4 e se pegar o 6, eles sim formam essa sequência lógica da história. E o 5, daí nesse momento, por mais que tenha essa questão do Matt lá, cara, eu adorei. Ele indo atrás, né, do líder da quadrilha, antes quando ele pega e acaba com aquele cara cuidando toda a questão também do barulho, para que não se chame a atenção dos outros quando ele tá lá na escadaria, acabando com aquele membro lá da quadrilha. Pô, cara, aquelas sequências são muito bem feitas e são muito boas também. Só que, pra história maior, o episódio 5 não acrescenta, cara. Ele não tem grandes elementos, assim, que vá a não ser essa função ali importante pro Matt, mas que, querendo ou não, a gente já tinha visto isso acontecer antes pro personagem também. Então é mais um elemento, talvez seja o elemento definidor muito mais forte e contundente no episódio 6, quando tem a ligação e quando o Matt vê que não tem outra alternativa a não ser voltar, vestir o traje e ir lá para tentar salvar ela. E é isso, entendeu? Então, o que eu gosto demais nessa sequência de 2 capítulos é o quê? É quando eles pegam e jogam pra gente esse paralelo entre o Fisk e o Matt, fazem toda a sequência de montagens e mostra que essa essência ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Que bom que o Muse não teve ali seu encerramento ainda, né? Que bom que vai ter ainda alguma coisa mais acontecendo com o personagem. A gente tem mais 3 episódios nessa primeira temporada aqui. E o que mais que pode acontecer? Porque a última fala, quando, né, a sobrinha do tigre branco lá chama Demolidor, e ele pega e responde sim, estou aqui, e o episódio encerra já até com aquela fanfarra ali subindo, né, de trilha sonora, é muito para deixar claro que sim, ele renasceu. Mas não é só ele que renasceu. O nosso rei do crime renasceu também. Ele está ali dentro, lá daquela cela, como se fosse literalmente o seu trono também renascido. Porque não adianta, cara. A essência, ela é muito forte. E esses dois, eles não têm como deixar adormecido o que existe dentro deles ali. E a vazão vai acontecer cada um pro seu lado. E quem tiver na frente, tomara que o final de temporada provoque novamente esse embate prometido no diálogo do Dain do primeiro episódio. Tomara. Galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam desses 2 episódios que tivemos aqui de Demolidor Renascido. E não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.